Antes de mergulharmos numa das histórias mais intensas e inspiradoras da Bíblia, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifique e fortalece a fé. Comente aqui embaixo o que mais falou com você nessa história e, se puder, compartilhe com alguém que precisa de esperança e coragem. Agora, respire fundo. Prepare seu coração. E venha comigo conhecer a história de um homem que foi fiel até o fim, mesmo diante dos leões. Numa terra distante, entre muralhas que respiravam orgulho e poder, onde reis se consideravam deuses e homens buscavam glória sem temor ao Senhor, ergue-se a história de um jovem que não se dobrou diante da idolatria, nem diante da morte. O nome dele é Daniel. Um nome simples, mas que carrega um peso eterno. Daniel significa Deus é meu juiz. E nunca um nome fez tanto sentido. Tudo começa quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade Jerusalém. Era o ano em que os céus pareciam estar calados, e o povo de Deus, mais uma vez, colhia as consequências da desobediência. A cidade santa foi saqueada. O templo, profanado. E entre os cativos levados para a Babilônia, estavam 4 jovens judeus. Nobres. Inteligentes. Belos. Mas, acima de tudo, tementes ao Senhor. Entre eles, Daniel. Imagine ser arrancado da sua terra, dos seus costumes, da sua fé e ser jogado num mundo onde tudo é contrário àquilo que você aprendeu. Onde a idolatria é celebrada, onde a verdade é manipulada, onde a vaidade governa. A Babilônia era isso, um símbolo da sedução do mundo. Mas Daniel não se deixou contaminar. Logo ao chegar, ele e seus amigos receberam novos nomes. Uma tentativa de apagarem sua identidade, seu passado, sua fé. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Mas nomes dados por homens não mudam o propósito dado por Deus. Eles tentaram mudar o exterior, mas não conseguiram tocar o coração. Daniel foi escolhido para servir no palácio. Receberia o alimento do rei, o melhor vinho, os luxos da corte. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Foi um simples prato de comida, mas ali estava a primeira grande prova. Porque a santidade não começa nas grandes decisões. Ela começa nas pequenas. Naquilo que ninguém vê, mas Deus observa. Com coragem e sabedoria, Daniel pediu ao chefe dos eunucos que não fosse obrigado a comer da comida do rei. Pediu apenas legumes e água, por 10 dias. Um pedido que poderia custar sua vida. Mas Deus deu graça a Daniel. E ao final dos 10 dias, ele estava mais forte, mais saudável que todos os outros. Porque quem honra a Deus em secreto, é honrado por Deus em público. Daniel não era apenas fiel. Ele era excelente. Em tudo que fazia, se destacava. Deus lhe deu sabedoria e entendimento. E quando o rei Nabucodonosor o interrogou, viu que ele era 10 vezes mais sábio que todos os magos e encantadores do reino. Não era talento humano. Era unção. Era propósito. Mas os dias de calmaria logo dariam lugar a dias de fogo. Literalmente. Certa noite, o rei teve um sonho perturbador. Chamou seus sábios, seus adivinhos, seus astrólogos. Mas impôs um desafio, não queria apenas a interpretação. Queria que lhe contassem o próprio sonho. Ninguém conseguiu. E o decreto foi terrível, e todos os sábios seriam mortos. Daniel ouviu aquilo e não entrou em pânico. Ele foi para o lugar que sempre ia quando não sabia o que fazer, os joelhos. Chamou seus amigos, e juntos clamaram ao Deus dos céus. E Deus respondeu. Revelou a Daniel o sonho e seu significado. No dia seguinte, Daniel foi até o rei. Com humildade, disse, e nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago pode revelar o que o rei pediu. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. E contou ao rei o sonho da grande estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro,
Uma estátua que seria destruída por uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas. Um reino eterno que esmagaria todos os outros. Daniel declarou: o teu reino é grande, ó rei, mas passará. Somente o reino de Deus permanecerá para sempre. Aquele momento marcou o início da transformação de um império pagão, porque a fé de um jovem despertou a consciência de um rei. Nabucodonosor se prostrou e exaltou o Deus de Daniel. Mas a fé verdadeira não é provada apenas nas palavras. Ela é provada nas fornalhas. Mais adiante, outro decreto foi emitido. Uma estátua de ouro deveria ser adorada por todos. Quem não se curvasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel não aparece nessa história. Mas seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a se dobrar. E foram lançados no fogo. Mas o rei viu algo extraordinário, e havia um quarto homem na fornalha. Alguém que parecia com o Filho de Deus. E nenhum fio de cabelo daqueles jovens se queimou. O fogo não tocou o que estava sob a proteção de Deus. E mais uma vez, a fé inabalável dos servos do Senhor abalou os alicerces do orgulho babilônico. Anos se passaram. Daniel cresceu em sabedoria e influência. E mesmo com a troca de reis, sua fidelidade permaneceu. Já idoso, continuava orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Sabia que sua oração poderia ser sua sentença de morte. Mas também sabia que a presença de Deus vale mais que qualquer decreto humano. Foi então que a armadilha foi armada. Por inveja, outros governadores convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Daniel não se escondeu. Não fez orações secretas. Ele continuou orando. Sabia que seria visto. Sabia das consequências. Mas preferiu enfrentar os leões do que desobedecer ao seu Deus. E assim foi lançado na cova. Uma noite inteira entre feras. Mas o céu não estava em silêncio. Deus enviou o seu anjo. E os leões jejuaram. Não ousaram tocar em um homem cuja vida era um altar de adoração. Ao amanhecer, o rei correu até a cova. Gritou com angústia: e Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pôde livrá-lo dos leões? E uma voz ecoou de dentro da escuridão: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso. Porque quem caminha com Deus não está sozinho, mesmo quando tudo ao redor parece trevas. A fidelidade de Daniel não apenas o salvou, ela transformou um reino. O rei Dário publicou um novo decreto, que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e permanece para sempre. Daniel não procurava honra. Não buscava status. Ele só queria permanecer fiel. Mas por sua fidelidade, reis se curvaram. Impérios tremeram. E até hoje, sua história inspira aqueles que querem servir a Deus em um mundo que tenta a todo tempo nos moldar à sua imagem. A Babilônia ainda existe. Ela está nos sistemas, nas ideologias, nas tentações que querem apagar a nossa identidade em Cristo. Mas como Daniel, podemos resistir. Podemos permanecer firmes. Não pela força do nosso braço, mas pela graça de um Deus que nunca abandona os seus. Daniel nos ensina que fé não é ausência de perigo. Fé é confiar mesmo dentro da cova. É orar mesmo quando proibido. É jejuar mesmo quando todos comem. É honrar a Deus quando todos se curvam a outros senhores. Essa é a história de um homem que fez da fidelidade a sua bandeira. E por isso, até hoje, seu nome ecoa como um lembrete de que vale a pena ser fiel, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Daniel sobreviveu à cova dos leões. Mas sua jornada não termina ali. O homem que ainda jovem foi levado como prisioneiro para uma terra estrangeira agora é um ancião. Seu corpo carrega o peso dos anos, mas sua fé continua tão firme quanto no primeiro dia. E é nesse tempo de maturidade espiritual que Deus começa a revelar a Daniel visões profundas,
poderosas, que ultrapassam os limites do seu próprio tempo. Enquanto os impérios mudavam, da Babilônia para a Média-Pérsia, depois para a Grécia e Roma, Daniel mantinha os olhos fixos em um reino que não era terreno. Ele se tornaria não apenas um conselheiro de reis, mas um profeta das promessas eternas. Porque quem é fiel no pouco, Deus confia-o muito. E a Daniel foi confiado o destino das nações. Certa noite, Daniel teve uma visão assustadora. Ele viu 4 grandes animais saindo do mar, um leão com asas de águia, um urso, um leopardo com 4 cabeças, e, por fim, uma besta terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Criaturas que representavam reinos poderosos. Mas nenhum deles era eterno. Todos passavam. Todos eram substituídos. Até que se levantou um como o Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. A ele foi dado domínio, glória e reino. Um reino que jamais seria destruído. Daniel ficou perturbado com a visão. Mas o anjo lhe explicou: os 4 animais são 4 reinos terrenos. Mas o Altíssimo entregará o reino aos santos do Altíssimo. E eles o possuirão para todo o sempre. A mensagem era clara: por mais que o mal pareça triunfar, por mais que impérios se levantem com violência, o trono de Deus continua firme. O fim está escrito. A vitória é do Cordeiro. Mas não foram apenas visões de glória. Daniel também viu dias difíceis. Tempos de sofrimento, perseguição, destruição. Em suas visões, ele viu o templo sendo profanado, o povo de Deus sendo perseguido, e um espírito de engano tentando se levantar contra o Santo dos Santos. Era como se Deus estivesse mostrando a Daniel não só o futuro imediato, mas também os ciclos espirituais que se repetiriam na história até o fim dos tempos. Essas visões levaram Daniel a jejuar, a orar com lágrimas, a vestir pano de saco e se colocar diante de Deus, não como alguém que se achava justo, mas como um intercessor que carregava o pecado do seu povo. Ele orava assim: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós, a confusão do rosto. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Mas, por amor do teu nome, ouve, Senhor. Perdoa. Atende. Eide. Não por nossos méritos, mas por causa da tua grande misericórdia. Foi nessa atmosfera de oração e quebrantamento que o anjo Gabriel apareceu a ele. Trouxe uma das revelações mais profundas da Bíblia, as 70 semanas. Um cronograma profético sobre a vinda do Messias, a redenção do pecado, e o fim dos tempos. Revelações tão complexas que até hoje são estudadas com temor por teólogos estudiosos do mundo inteiro. Daniel viu, em visão, o ungido sendo tirado, mas não por si mesmo. Viu o tempo da destruição do templo, a ascensão de um príncipe que traria guerra e engano. E, mesmo sem entender todos os detalhes, Daniel sabia, e Deus estava escrevendo a história. E mesmo quando tudo parecer fora de controle, ele continua no comando. E aqui há uma verdade que precisa ser dita com firmeza: Daniel não buscou essas visões. Ele buscou a Deus. Ele não correu atrás de revelações, não desejava títulos, não ansiava por glória pessoal. O que ele queria era conhecer o Senhor. E por isso, Deus o chamou de homem muito amado. Que título! Não por causa de feitos heróicos, mas por causa de um coração quebrantado e fiel. Daniel nos ensina que o verdadeiro poder não está na influência política, nem no domínio intelectual, nem no reconhecimento público. Está na intimidade com Deus. Na constância da oração. Na coragem de ser fiel em tempos difíceis. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo com a ameaça da morte. Ele lia os rolos das Escrituras, estudava os profetas, meditava na lei. E por isso, mesmo em meio ao caos, ele tinha paz. Mesmo cercado por inimigos, ele tinha discernimento. Porque a sabedoria não nasce do conhecimento do mundo, mas da comunhão com o céu. E a história de Daniel termina como começa, com esperança. Ele não voltou para Jerusalém. Não reconstruiu o templo. Não viu o Messias com os próprios olhos.
Mas viu por fé. E por fé, descansou. Sua última visão termina com essas palavras: "E tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança." Daniel foi fiel até o fim. Não negociou sua fé. Não se dobrou. Não se corrompeu. E por isso, recebeu promessas eternas. Sua vida nos desafia a viver em santidade mesmo num mundo corrompido. A resistir às pressões da cultura. A confiar em Deus mesmo quando as respostas demoram. A acreditar que, por trás dos bastidores da história, há um Deus que reina, que vê, que age. A Babilônia caiu. Os impérios passaram. Mas o Deus de Daniel continua de pé. E ele ainda procura homens e mulheres como Daniel, que se levantem, que resistam, que orem, que creiam, que sejam fiéis quando ninguém mais for. Porque o reino de Deus ainda está em movimento. E aqueles que, como Daniel, permanecerem firmes, também ouvirão no final: "E homem, mulher, muito amado, levanta-te, porque grande é a tua recompensa." Essa é a história de Daniel. Mas também pode ser a nossa. Se escolhermos a fidelidade. Se escolhermos a cruz. Se escolhermos o reino. E você? Vai se dobrar ou vai permanecer? Se essa história falou com você, se a fé de Daniel te inspirou a permanecer firme mesmo em tempos difíceis. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem a alma. Deixe seu comentário: o que Deus falou com você hoje através dessa mensagem? E compartilhe com alguém que precisa se lembrar que o nosso Deus ainda fecha a boca dos leões. Obrigado por estar aqui. Que o Deus de Daniel também te fortaleça e te faça permanecer de pé. Sempre.